Senhoras e senhores, pelo segundo ano consecutivo, a Desktop venceu o prêmio Melhor Escolha na categoria Internet Fixa mais rápida do estado de São Paulo. Mas aí você pergunta, Renato, seu belo homem de 1,75 m, como a Desktop, que só atua no interior e no litoral de São Paulo, consegue bater os maiores provedores do Brasil? É porque os caras têm foco total aqui nessa região. A mágica é essa, é possível ter escala aqui, os caras têm mais de 1 milhão de clientes, e entregando o máximo aqui, já viraram o melhor serviço de todo o estado. Ah, mas eu prefiro pagar menos, não preciso ter internet tão rápida. Aí que tá o pulo do gato. Você sabe aquele provedor que é o maior do país? O plano 100% fibra deles, mais barato, é 300 MB por 100 pratas. A Desktop oferece 200 MB por R$ 79,99, é um desconto de mais de 20%. Por R$ 99,99, na Desktop você arranja 600 MB, o dobro deles, mais Paramount Plus e antivírus. Então, meu amigo, se o serviço é melhor e o preço é melhor, o que tá faltando para trocar? Clica no link na descrição ou no comentário fixado e chama a rapaziada da Desktop no WhatsApp. Leandro Batistaca, por favor, roda o aviso que esse humilde comentarista deixou no podcast do Sexto Round essa semana. Câmera em mim, por favor. Grava o que eu tô dizendo. Michael Page jantará Chara Bullet. Não, nunca fiz uma luta profissional de MMA, mas como tive que assistir evento quase todos os fins de semana por 20 anos, mesmo sem experiência prática, o olhar fica treinado, consegue fazer certos discernimentos. Por exemplo, Charabushrin Magomedov, o Chara Bullet, tem um Muay Thai excelente pro MMA, acima da média. Tanto que, mesmo cego de um olho, o cara se mantinha invicto no complicado peso médio do UFC. Foi alimentado estrategicamente só com strikers para ajudar na construção do personagem do pirata e ganhar popularidade? Sim, foi. Mas Armen Petrosyan é um desafio totalmente legítimo e Chara ainda entregou o nocaute do ano com aquele lindo e inédito soco rodado duplo. O problema é que, falando em trocação, existem algumas camadas acima de um ótimo striker pro MMA. E ninguém mostrou isso melhor nos últimos anos do que o nosso Alex Pereira. Giri Prohaska, Jamal Hill, Khalil Rountree são todos ótimos pro MMA, acima da média. Mas equiparados com um striker de nível mundial, a gente viu a diferença. A minha impressão sempre foi essa, veríamos o exato mesmo efeito acontecendo em Chara Bullet contra Michael Venom Page. Mesmo na Arábia Saudita, onde 100% da torcida seria a favor do muçulmano, mesmo com a juventude no corner do russo, quase 8 anos mais jovem, e mesmo na categoria de cima, Michael Page não é peso médio. Essa foi só sua segunda apresentação com 84 quilos em 26 lutas de MMA. É claro que todos esses detalhes, esses handicaps pesam, por isso não foi um passeio, um jantar, como eu disse no trecho do podcast. Chara engoliu vários golpes limpos e nem piscou. O bicho é mais forte, mais pesado, mais jovem. Mas ainda assim a luta não foi parelha. Pessoal, o Michael Page tem uma família parecida com a do Khabib, com a família Gracie, com a família Machida. O pai e o tio foram mestres de Kung Fu e campeões de kickboxing. Page começou a treinar com 3 anos, com 5 já competia e com 12 havia sido múltiplas vezes campeões mundiais lutando em vários continentes. O cara ainda tem 8 irmãos, 2 adotados, quase todos lutadores. Era porrada o dia inteiro, na escola, em casa, dormindo e acordando. Com 20 e poucos anos já tinha sido campeão mundial de kickboxing nas 2 maiores organizações amadoras do mundo. Soma todo esse tempo de treino a uma moldura única, 1,91 m de altura e 2,01 m de envergadura, batendo 77 quilos, e você tem um alienígena. É um estilo de movimentação, exploração de ângulos e ataques praticamente único. É impossível se preparar para o Michael Page. Você não encontra um sparring que consegue imitá-lo. Ainda que dê para entender como entra o direto de direita, a joelhada voadora, os jabs de esquerda, seus principais golpes, ali na hora, a manutenção de distância, a velocidade e aquela envergadura enorme pegam todo mundo de surpresa. Eu comentei ao vivo na ESPN Brasil todas as lutas do Michael Page no Bellator, e pode somar aí as do UFC também. Eu nunca vi alguém encarando ele em pé de peito aberto e se dando bem. Nunca. Já vi gente driblando ele, sendo oportunista, mesclando as ações, propondo outro jogo, achando momentos, mas nunca fazendo 15 minutos de kickboxing e se dando bem. E temos ótimos strikers pro MMA nessa lista, como Paul Daley, Douglas Lima, mais recentemente Ian Gary e Kevin Holland. Todo mundo fala do Douglas Lima nocauteando ele, mas ali foi um combo, uma oportunidade, uma sequência absolutamente feliz. Fora isso, o brasileiro estava levando a pior em pé e precisou virar wrestler. E foi a mesma coisa na revanche que o Douglas perdeu. O Paul Daley, cujo apelido é Sentex, recordista de nocaute no MMA com bombas nas mãos, virou wrestler pela única vez na carreira. Ian Gary dependeu 100% do antijogo, virou o Merab Dvalishvili para passar. Como o Chara Bullet não tem o recurso do wrestling
e nunca sequer tentou uma queda no MMA, era óbvio que seria mais um perdido no jogo da movimentação e da distância. E mais uma vez foi aquela dança do padrão definido, previsível, contra o jogo autoral, criativo. Só pela postura do Chara ali nos primeiros minutos, estava bem claro que ele não ia arranjar nada. Ele ficou passivo, andando para trás, esperando o Michael Page avançar para tentar pegar o cara de encontro, sem nenhuma defesa. Isso funcionou um total de 0 vezes. Não adianta, não vai achar o timing ali, durante o jogo, né? A não ser que ele esteja muito mais lento e envelhecido. Chara só conseguiu conectar 8 golpes na cabeça do adversário em 15 minutos. Não achou nada, quase 60% de tudo que lançou foi no vazio. Mesmo com a torcida local empurrando, ele não podia ir para cima, porque sabia que ia ser duramente contragolpeado. Então ficou sem solução. A situação só melhorou um pouco na segunda metade do terceiro round, porque depois de quicar na ponta do pé por 13 minutos com sobrepeso, os 37 anos apareceram. Page diminuiu um pouco a movimentação, abriu o bocão e nessa o garoto se aproximou e foi mais perigoso. Conectou um cruzado de esquerda duro e teve bons momentos. Para mim foi 3-0 ou, na pior das hipóteses, 2-1 claro pro veterano. Os jurados viram 3-0. A minha impressão sincera foi que os matchmakers erraram o cálculo aqui. Chara, pro público local, era a maior estrela do card, né? A intenção era dar palco para ele. Talvez acharam que Michael Page, mais velho e pesado, fosse ser apanhado. Mas não, o tiro saiu pela culatra. O garoto perdeu a invencibilidade para um adversário em fim de carreira e da categoria de baixo, num casamento que, pra mim, sempre foi ruim. Agora temos Chara provavelmente desranqueado e Michael Page o 15º em 2 categorias. Pós-luta, ele deu o show dele, cortou a garganta do pirata e declarou: "Look at me. I am the captain now." Sinceramente, talvez essa seja a grande dúvida do UFC entre contratar ou não o Patrício Pitbull. Vale trazer alguém em fim de carreira que não estará conosco do médio para o longo prazo com capacidade de frustrar jovens estrelas? Enfim, já que erraram o cálculo e levantaram o Michael Venom Page no maior Fight Night do ano, eu aproveitaria e daria um voto de confiança a ele. A situação é a seguinte, ele vai voltar para a divisão até 77 quilos e é sabido que o cara depende de casamento para avançar. Se derem garoto grappler, como tem vários na divisão, vai ser luta chata, não vai entreter ninguém e ele vai perder. Então eu iria de Carlos Prates, Stephen Thompson, Geoff Neal ou Joaquim Buckley. Na coletiva de imprensa ele pediu Leon Edwards caso ele seja derrotado pelo Jack Della Maddalena no dia 22 de março. Aliás, qualquer um desses dois, né, o derrotado seria ótima luta pro MVP. Mas é isso, acho que pelo sacrifício feito na Arábia Saudita e o potencial comercial, ele merece um afago. E claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus 2 centavos. Qual foi a sua leitura de Michael Venom Page contra Chara Bullet, o pirata caolho? O hype acabou, frustrou completamente vocês e acham que não tem como se recuperar, né? O cara não pode entrar nos Estados Unidos, não tem o olho direito. Já vimos o pico do pirata caolho ou com 30 anos dá para se recuperar? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Se puder deixar um like, ajuda muito o 6º round com o algoritmo do YouTube. E não perde a outra resenha desse UFC Fight Night Arábia Saudita, em que eu falei sobre Israel Adesanya versus Nassourdine Imavov. O link vai aparecer aqui do lado assim que estiver disponível. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.